Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos de 24 a 27. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as observa, será semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa, mas ela não caiu porque estava fundada sobre a rocha. Todo o que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será semelhante a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua ruína. Palavra da salvação. Comentário Mateus 7, de 24 a 27. Pseudo Crisóstomo. Não disse, pois, considerarei como um homem prudente aquele que ouve e faz, mas será semelhante a um homem prudente. Portanto, aquele que se assemelha é um homem. A quem, no entanto, se assemelha? A Cristo. Cristo, pois, é o homem sábio que edificou sua casa, isto é, sua igreja, sobre a pedra, isto é, sobre a firmeza da fé. O homem insensato é o diabo, que edificou sua casa, isto é, todos os ímpios, sobre a areia, isto é, a inconstância da infidelidade, ou sobre os homens carnais, que se chamam areia devido à esterilidade, e como não estão unidos entre si, mas divididos por uma multidão de opiniões, são inumeráveis. A chuva é o ensinamento que rega o homem, e as nuvens são de onde sai a chuva. Alguns são despertados pelo Espírito Santo, como os profetas e os apóstolos, outros pelo espírito do diabo, como os hereges. Os bons ventos são os espíritos das diversas virtudes, ou os anjos, que operam de maneira invisível nos sentidos dos homens e os inclinam a operar o bem. Já os maus ventos são os espíritos imundos. Os bons rios são os evangelistas e mestres do povo. Rios maus são os homens cheios do espírito imundo e instruídos na verbosidade, como os filósofos e demais professores das ciências profanas, de cujos ventres brotam rios de águas mortas. A igreja que Cristo fundou não é corrompida pela chuva da falsa doutrina, nem impelida pelo sopro diabólico, nem comovida pelas correntes dos rios mais violentos. Não se opõe a isto o fato de que alguns da igreja caem, pois nem todos os que são ditos cristãos pertencem a Cristo, mas ele conhece os que são seus. 2 Timóteo 2,19. Mas contra a casa que o diabo edificou, desce a chuva da verdadeira doutrina, sopram os ventos, isto é, as graças espirituais ou os anjos, os rios, isto é, os 4 evangelistas e demais sábios, e assim caiu a casa, isto é, a gentilidade, para que o Cristo se elevasse. E grande foi sua ruína. Dissolvidos foram os erros, desmascaradas as mentiras e destruídas os ídolos em todo o mundo. É, pois, semelhante a Cristo, o que ouve suas palavras e as põe em prática. E este edifica sobre a pedra, isto é, sobre Cristo, que é todo o bem, para que, sobre qualquer espécie de bem que alguém edifique, seja visto que edificou sobre Cristo. Assim como a igreja edificada por Cristo não pode ser destruída, também um cristão tal,
que edificou-se sobre Cristo, não pode ser derrubado por nenhuma adversidade. Como diz a carta aos Romanos, quem nos separará, pois, do amor de Cristo? Romanos 8,35. De outra parte, semelhante ao diabo é aquele que ouve as palavras de Cristo e não as põe em prática. Com efeito, as palavras que são ouvidas e não postas em prática são separadas e espalhadas, e por isso assemelham-se à areia. A areia é também toda malícia, até mesmo os bens mundanos. Assim como a casa do diabo é destruída, também as coisas fundadas na areia são destruídas e caem. E grande será a ruína se ela atingir o fundamento da fé. Tal coisa não ocorre, por outro lado, se alguém tiver cometido fornicação ou um homicídio, pois nesse caso tem por onde se erguer, como ocorreu também com Davi,